Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Lídia Rayane, designer de moda e autora de livros, e no vídeo de hoje eu vou ensinar como colocar a capa colorida no Kindle usando o Photoshop. Como o aparelho Kindle tem a tecnologia e-ink, as capas que aparecem no dispositivo não são coloridas, né? Ele é apenas preto e branco. Mas para os autores que querem divulgar suas obras, dando destaque na capa, e também aos blogs literários que querem mostrar a beleza da capa, né? Você não precisa divulgar usando a capa preto e branco que existe no Kindle, certo? Você pode fazer uma montagem. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer isso usando o Photoshop. Primeiro passo, você simplesmente vai em aqui, File, Open, ou você pode simplesmente clicar e arrastar a sua imagem para o programa. Como vocês podem ver, aqui eu já estou com a foto pronta, né? E eu vou aplicar a minha imagem aqui, certo? Antes de tudo, a gente precisa considerar que o Kindle respeita a proporção da capa. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Quando eu vou fazer esse tipo de montagem, eu gosto de usar um fundo preto nessa região aqui, porque é o que acontece quando aparece a capa do livro no Kindle, né? A capa do livro aparece aqui, ele respeita a proporção da imagem da capa e ele acrescenta bordas. Então, vou fazer, primeiro passo, eu vou adicionar aqui com a ferramenta laço poligonal, certo? Um contorno preto aqui. Vou clico aqui, vou clicando. Fiz meio no automático, mas eu vou mostrar aqui como eu fiz, né? Aqui é a camada original da foto. Eu vou bem aqui em adicionar uma nova camada. E eu vou bem aqui no balde de tinta, certo? E clico aqui. Porque eu não criei esse bloco preto em cima da imagem, né? Porque, gente, eu posso querer editar isso aqui depois. Agora eu vou puxar aqui para o nosso arquivo, né? A imagem da capa do livro. Eu vou usar como exemplo a capa do meu romance Peripécias de um Estudante de Moda, que você pode encontrar na Amazon Kindle através dos links que estão na descrição do vídeo. Pelo arquivo ser bem grande, né? A capa veio aqui enorme. Para redimensionar a imagem, eu faço o seguinte. Eu aperto junto o botão Ctrl T e para a imagem ser redimensionada proporcionalmente sem deformar, eu aperto o Shift quando eu for fazer isso. Porque se eu não apertar o Shift, olha o que acontece. Ele vai deformar a imagem e não é isso que a gente quer, né? A gente quer respeitar o formato da imagem. Então, ó, eu vou voltar aqui, Ctrl Z para voltar aqui a imagem, Ctrl T, Shift e vou deixar ela aqui no tamanho que eu quero. Para concluir a operação, eu aperto o Enter. Aí eu aperto a letra V ou esse botão aqui de seleção, né? Para poder colocar a imagem, centralizar ela bem bonitinha aqui, onde está o meu contorninho preto, né? Aí aqui, faço alguns ajustes, sempre apertando o Ctrl T e o Shift para redimensionar proporcionalmente, né? E o Enter para encerrar a função. Vocês podem ter visto que não ficou bem bonitinho, aí eu vou ajeitando aqui, ó. Ctrl T, puxo para poder girar o objeto, eu aperto o Ctrl T e apertar aqui. Aí vocês vão dizer, Lídia, aqui ficou um lado mais puxado que o outro, o que é que eu faço? Não ficou bonitinho, não, esse lado tá maior que esse. Com Ctrl T selecionado, eu clico no botão direito do mouse e vem nessa opção aqui, ó, distorcer ou distort, dependendo da sua versão do Photoshop, certo? E arrasto um pouquinho para cá só para dar um detalhezinho para deixar proporcional e eu dou um Enter para concluir a função, certo? Se lembra que eu falei que era para respeitar, para não deixar essa imagem, esse bloco preto em cima da imagem original? Eu vou mostrar por que eu faço isso. Às vezes, por mais que você tente encaixar a imagem direitinho aqui, ela fica passando um pouco, né? Então, eu vou resolver da seguinte maneira.
Vocês estão vendo que o meu objeto está com esse símbolo bem aqui, né? Isso significa que ele é um objeto inteligente. O que significa isso? Que eu posso redimensionar. Tantas vezes esse objeto diminui, ele não vai perder a qualidade da imagem. Mas para eu fazer o próximo passo, vou ter que rasterizar a imagem, certo? Então, vou clicar aqui no botão direito e rasterizar camada e pronto. A imagem pode ser recortada. Então, com o botão Ctrl apertado e selecionando essa camada desse bloquinho preto aqui, vocês viram que eu selecionei só esse espaço aqui em volta desse bloco preto, né? Eu vou apagar qualquer imagem dessa capa que está fora desse contorno preto. Como eu vou fazer isso? Eu vou diminuir o zoom para vocês verem que aqui está só selecionado, né, o espaço do nosso bloco preto, mas eu vou querer selecionar o espaço fora. E como eu posso fazer isso? Eu posso ir aqui em Ctrl Shift I. Apertando Ctrl Shift I, eu inverti a seleção, certo? Então, com a imagem da minha capa selecionada, para vocês verem aqui, eu vou apertar aqui o botão Delete e ele vai deletar. Foi muito pouco, mas que apagou, mas vocês vão perceber que tem uma diferença, certo? E para dar um efeito mais realista à minha montagem, eu gosto de adicionar uma sombra interna. Como vocês podem ver aqui, eu vou desativar essas camadas para vocês perceberem. A luz da minha foto está vindo dessa direção aqui, certo? Vocês veem que a sombra está sendo projetada aqui. Então, vocês podem ver que bem aqui, perto dessa região aqui do meu Kindle, está sombreado. E eu vou querer repetir essa sensação visual, né, aqui na minha imagem. Então, eu vou ativar aqui novamente as camadas para poder vocês verem o efeito que eu vou fazer. Clicando 2 vezes aqui na minha camada da capa, eu vou nessa opção Inner Shadow ou sombra interna, dependendo da versão do Photoshop. Com a tela aqui aberta, né, vocês podem ver que eu estou no modo multiplicação. Isso significa que essa cor que está selecionada aqui vai ficar um pouco translúcida, né? O modo opacidade está em 75%. Tudo isso aqui pode ser editável, tá, gente? Dependendo do efeito que você quer. Agora, o que importa para mim nessa ocasião é o ângulo. O ângulo é o que vai definir de onde a minha luz está vindo, né? No caso, como vocês podem ver, aqui está sombreado nessa região aqui. Ele está sombreado aqui e aqui. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho para vocês poderem ver a distância. Só que eu não quero que a minha luz venha dessa região, que ela venha daqui, certo? Simulando dessa região aqui. Mas não quero também que fique tão grande, então eu vou diminuindo aqui a distância e aumentar aqui o size, porque eu gosto que ele fique com esse efeito mais desfocado. E aqui você vai editando de acordo com a sua preferência, tá? Não precisa se guiar por essa numeração não, tá? Dou um OK para finalizar e pronto. Tá aqui a minha imagem com a capa do Kindle coloridinha para ser postada no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Bem bacana, né? Para encerrar, Ctrl Shift S ou salvar como, né? Em JPG, sempre na maior qualidade da imagem, né? Mas você deve estar pensando, né, Lídia, foi muito fácil. Essa capa estava praticamente retinha, parece. E quando o Kindle está inclinado, como é que eu faço? Vou mostrar para vocês também. Mais uma vez, eu vou abrir aqui a minha pasta. Eu selecionei essa foto aqui pra gente editar, né? Puxei e arrastei aqui pro Photoshop. E aqui está ela. O primeiro passo vai ser como o outro, né? Eu vou criar uma nova camada com a ferramenta laço poligonal ativada. Vou colocar o meu contornozinho preto aqui no redor da minha imagem. Eu geralmente gosto de começar a clicar aqui na ponta, vou clicando com o botão esquerdo para cada ponto, certo? Crio um ponto aqui nas extremidades, um ponto no meio e por aí sucessivamente
até chegar ao final. Para encerrar, para fechar esse laço poligonal, gente, só dá 2 cliques com o botão esquerdo, tá? Então venho aqui na balde de tinta e fecho. Pronto. Para tirar essa seleção, eu clico em Ctrl D. Vou aqui copiar e arrastar a minha imagem para cá. Dou um Enter. Diminuo meu zoom. Uma dica, gente, utilizem o Ctrl menos e o Ctrl mais para aumentar e diminuir o zoom. Ctrl T novamente, com Shift apertado. E aqui, nessa situação, né, geralmente é um pouco mais tenso. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou respeitar a altura que tá o meu Kindle, certo? Eu vou rotacionei aqui a imagem. Vou encaixar ela nessa altura aqui. E vou deixar mais ou menos nessa altura. Eu gosto muito de me basear pela parte de cima do Kindle, certo? Se liga mais como é que eu vou fazer para deixar ela encaixar aqui, né? Eu faço a mesma coisa que eu fiz outra vez. Vou aqui, Ctrl T, clico no botão direito na opção Distort ou distorcer, né? Clico nela e vou puxando ele para cá. Puxando aqui, seguindo a proporção de distância que tá aqui, tá, gente? Ia ficar muito estranho se eu puxasse assim, né? Não ia ser uma coisa muito legal. Aí você deve estar me perguntando, Lídia, por que você coloca essa tarja preta? Por que você não coloca logo a imagem nesses cantinhos onde está a capa do Kindle? Porque, neste caso, eu não estaria respeitando o tamanho da capa original. Ela ficaria distorcida, filho. E é uma coisa que eu particularmente eu não gosto, certo? Então, eu dou uma Enter aqui para finalizar. Aí você vê que a capa tá um pouco proporcional, né? Eu vi que aqui tá faltando um pedacinho aqui em cima. Tô achando que aqui tá mais grande. Distorcer, encaixa aqui, pouca coisa. Ctrl menos. Um Enter para finalizar. Aqui eu vou desativar essas camadas para ver onde é que tá fazendo sombra no interior do meu Kindle, que é nessa região aqui. E faço a mesma coisa que eu fiz na foto anterior. Clico 2 vezes aqui na camada. Vou nessa opção Inner Shadow, ou sombra interna. E vou redirecionar minha luz, através esse ângulo aqui, através dessa direção. Como vocês podem ver, ficou sombreado aqui, certo? Na realidade, essa região não ficaria sombreada, né? Então, eu vou focar mais nessa região aqui. Então, neste caso, eu vou jogar a direção da minha sombra para dar atenção a essa região aqui. Prontinho. Dou um OK. E pronto. Mais uma foto editada, né? Aperto Ctrl Shift S e vou aqui em salvar como em JPG. E essa foi a dica de hoje, como deixar a capa do seu Kindle colorida no Photoshop. E eu espero ter ajudado a deixar a divulgação dos seus livros mais linda, né? Porque quando a gente tem uma capa bacana, coloridinha, vale a pena divulgá-la dessa maneira, né? E é isso, gente. Beijinhos e até a próxima!